noite a todos. Agradeço a presença de quem já está aqui, de quem está chegando. Conforme prometido, vamos começar agora a live para discutir a nova Previdência. E eu tenho um super convidado, uma pessoa que eu sou super fã, que é o deputado federal de São Paulo, Kim Kataguiri. Muito obrigado. Do DEM, né? Quem sabe depois ele não vai para outro partido. Eu tenho conversado bastante com a Glaze para ver se filia no PT. Ah, nossa. Seria um ótimo quadro. As negociações estão em curso. A partido ia começar a fazer alguma coisa. Olha, eu não duvido não, já fui soldada já pelo PT, acredite se quiser. Estou aqui também com o Cláudio Omar. Ele é mestre em economia, gestor de políticas públicas, gestor governamental aqui do governo federal. E eu sou a deputada distrital Júlia Luci pelo Partido Novo. Gente, por que é importante a gente trazer essa discussão sobre a nova Previdência? Porque a gente observa muita mentira sobre o tema. Primeiro que a maioria das pessoas já não consegue entender alguns princípios básicos da economia. Então fica muito fácil de disseminar fake news. Então, nesse momento, eu fico chateada de verdade quando eu vejo algumas comunicações de sindicatos, especialmente, que colocam panfletos assim, a nova Previdência significa o fim da Previdência, significa que você não vai se aposentar. E é uma grande mentira isso. Então, quando a gente não joga com transparência, quando a gente não joga com verdade, eu acho uma pura, desculpa a palavra, sacanagem. Porque as pessoas têm direito de saber o que realmente acontece, porque é o dinheiro delas, é a vida delas. Então, como o nosso intuito é exatamente esclarecer e, mais do que isso, mostrar que essa reforma ela é necessária e urgente, até mesmo para a gente gerar esse engajamento na sociedade, é que nós estamos aqui hoje. Então, encaminhe as suas perguntas, nós já temos aqui, nós já recebemos algumas, e eu vou começar falando sobre uma questão elementar aqui. Eu vou perguntar para o Kim e vou perguntar para o Cláudio Omar. Kim, existe ou não déficit? Existe, é gigantesco e é evidente. E assim, por mais que você negue, você pode negar, sei lá, as leis de Newton, se você bater com a cabeça na parede, a parede vai te dar uma porrada de volta. Não tem jeito desse negacionismo que fica, né? Tem dois pilares principais de manutenção dessa mentira, né? Um é o cálculo da Anfip, né? Que até mesmo hoje no cálculo da Anfip a Previdência é deficitária, mas como é que era a mágica deles para fazer com que em 2016 a Previdência fosse superavitária? Eles pegavam a receita da desvinculação da DRU, né, desvinculação das receitas da União, ou seja, dinheiro que foi investido em segurança pública, infraestrutura e etc., né, que de repente eles decidiram sequestrar e jogar para a Previdência, e desconsideravam a aposentadoria dos servidores públicos federais. Mas, peraí, os servidores públicos federais não fazem parte do sistema previdenciário? Tipo, você está avaliando o valor de um carro, só que, olha, esse valor aqui é sem motor. Esse aqui sem motor, aí tá tudo bem, tá baratinho o carro. Então, e o outro pilar é a CPI, que foi presidida pelo Paulo Paim, e que você teve um relatório do senador Hélio José, que no desespero de tentar se eleger, que na verdade, se não me engano, ele era suplente, e aí ele estava tentando, em campanha, tentando pegar a simpatia aí das corporações públicas para se eleger deputado ou se eleger senador. E aí ele fez um relatório falando que não tem déficit na Previdência, só que quando você pega para ver o relatório, é puro discurso, não tem, em nenhum momento, ele coloca nenhum número de qual seria o superávit da Previdência. Esse relatório não tem a menor credibilidade, né? Não. Todo mundo que tá minimamente no meio da economia sabe que foi político totalmente e que ele não tem fundamento técnico. A outra questão também que se confunde muito, né, é a questão do orçamento, da Seguridade Social com da Previdência. A Seguridade, ela reúne ação de saúde, previdência e assistência social. Então, nós temos o orçamento para essas três categorias de despesa e na hora que as pessoas vão analisar as receitas, elas pegam do bolo da Seguridade. Elas não estão pegando as receitas da Previdência apenas. Então, realmente faz essa confusão, não é isso? É uma coisa que sempre conversa com a Júlia, é o seguinte: o grande problema da gente hoje, na verdade, é o terraplanismo, né? As pessoas, o terraplanismo não, na verdade, saber se a Terra é redonda ou não, outra discussão, que infelizmente hoje tem de novo, só que a gente tem discussão do terraplanismo fiscal. As pessoas inventam as interpretações mais malucas possíveis para dizer que o negócio não existe, como se isso fosse tirar o problema. Eu não reconhecer o problema não vai fazer que o problema vai sumir, o problema está ali. Então acho que assim, a gente tem que ter uma discussão baseada em quantos por cento a gente gasta de previdência, quantos por cento vai para os mais ricos.
Quantos por cento vai para mais pobres? E a partir disso aí, de pensar, tá pouco, tá muito, tá pra bom deixar assim, vamos tirar? Eu acho que a gente tem que começar uma discussão dessa forma. Então a discussão do déficit para mim é a grande questão. Porque são as interpretações mais malucas possíveis sobre que os terraplanistas fiscais inventam sobre essa questão do déficit da Previdência. E tem um discurso também de que não, mas isso aqui não pode ser considerado gasto porque é um investimento. Eu falei, tá, mas É investimento. você financia com o quê? Gasto e investimento. É com dinheiro público? É com dinheiro ou é com pó de pim-pim? Não, é com dinheiro. Então, é como você ter um salário de R$1.000, chegar uma conta de R$200 na sua casa, você falar, não, eu simplesmente acho que esse boleto não existe. Ele não vai sumir. Uma hora você vai ter que pagar, e uma hora ele vai te gerar dívida. Você pode chamar esse boleto de gasto ou pode chamar esse boleto de melancia. Ele vai continuar lá na sua volta. E por falar de opções que a gente faz com destinação de orçamento público, eu sempre friso 3 pilares, é importante porque parece que a gente tá... Eu, na Câmara Legislativa, tenho sensação às vezes que eu estou conversando com crianças, né? Que ignoram alguns pilares básicos. O primeiro que o dinheiro do governo é dinheiro público, é dinheiro do povo, né? Tem gente que acha que é do Estado. Esquece que existe um esforço da população em pagar imposto para sustentar essa máquina toda. Então tem gente que confunde, acha que é do governo. Segundo é que ele é limitado, ele tem fim. Assim como o orçamento privado, o orçamento das famílias, ele precisa ser bem administrado. O que, em terceiro ponto, nos obriga a ter prioridades. Não tem como fazer tudo. A nossa Constituição ela é gigantesca, ela prevê uma série de direitos e tem gente que acha que porque é direito tem que ser gratuito. Outra coisa também, não existe nada grátis. Embora tenha muita gente que acredita que tem coisa grátis. Não tem nada grátis, alguém está bancando. Então, por falar em prioridades, nós temos aqui. Hoje a União gasta 54% da sua receita corrente líquida, não é isso? A líquida? Ou orçamento primário. O orçamento primário. Orçamento primário. 54% vai para a Previdência. E aí, gente, vamos comparar aqui quanto que a gente manda para a educação? 5%. 5%. E nós mandamos 8% para a saúde. Então, em primeiro lugar, é importante perguntar, é essa a prioridade que a gente deve fazer com o país? A grande questão é essa, tipo assim, a gente gasta 10 vezes mais com a população mais velha do Brasil do que a gente gasta com a população mais jovem. Tudo bem, não é a gente falar assim, não, os mais velhos não vão agora ter recurso, não. Mas eu acho que 10 para um lado e 1 para o outro é um negócio um tanto quanto justo. É como você pensar que você tem um salário de R$1.000 e você gasta desses R$1.000 R$540 em, sei lá, na sua aposentadoria ou coisa do tipo, na aposentadoria de alguém que você vai pagar ou coisa do tipo. O Estado ele não cria dinheiro. O Estado não é um mágico, ele não é um mandrake, que o dinheiro suja. Ele pega dinheiro de um lugar e coloca no outro. Tem gente que acha que cria, tem algumas correntes aí, tem alguns partidos que defendem que não interessa, se precisar imprimir papel moeda, imprime. Então, enquanto ainda tiver gente achando isso, assim como também tiver gente reclamando que a gente está pagando juros de dívida, porque eu escuto muito isso, a gente tem dinheiro, mas a gente está optando por pagar juros. Querido, juro faz parte se você contrair um empréstimo. Na verdade, a gente não paga juros, acho que desde 2013. A gente não tem A gente está rolando a dívida. Exato, zero do nosso dinheiro de imposto está indo para pagar a dívida. As pessoas falam assim, a gente está aumentando a nossa dívida para pagar a Previdência. Exatamente, vamos dizer assim, não, é só parar de pagar os juros. A gente já parou! E agora, bate pronto agora, não sei de cabeça, mas se não me engano, faz 6 anos que a gente não paga juros. Que é só o que o governo arrecada, ele não consegue pagar o que ele já tem de obrigação primária. Depois disso, se sobrasse alguma coisa, a gente ia pagar os juros. Então, assim, a galera Che Guevara fala assim, é só parar de pagar os juros. A gente já parou e não resolveu o país. Não tem solução fácil, né, gente? E aí, agora, vamos trazer aqui o fundamento da Previdência que funciona hoje. Ela funciona sobre a repartição simples. Né? O que é a repartição simples em poucas palavras? Quem está nativa hoje sustenta quem está inativo. Mas qual que é o problema de manter esse regime, Kim? Bom, basicamente você tem 5 pessoas para sustentar uma pessoa que está aposentada e dessas 5 pessoas ela precisa aposentar, você vai precisar de mais 25 pessoas para sustentar essas pessoas e essas 25 pessoas vai precisar de mais 125 pessoas para sustentar essas pessoas e é uma Telex Free estatal que você é obrigado a aderir. É isso, é um esquema de pirâmide, só que não é o seu primo pilantra que está falando para você comprar uma caixinha de R$50 e passar para os outros. Não, é o governo falando, você vai pagar sim, você vai entrar nisso aqui sim, e tem gente falando que não tem que mudar não, você tem que continuar nisso. Isso é obrigado. Você é obrigado a entrar nessa pirâmide. E hoje, aliás, o pessoal que tava... Eu peguei da lista dos parlamentares da declaração de patrimônio quem tinha previdência privada e quem tinha investimento em bolsa ou banco. Isso é legal. O líder da oposição
Sabemos quem é. Tem mais de 500 mil reais em banco. Em banco. Ou seja, ele não quer capitalização pro fudido lá, que Ah. ganha o salário mínimo. Isso. Agora, pra ele que tem 500 pau investido, Ok. aí pra mim é bom. É. Pra ele, não, vai dar dinheiro pros bancos. Ele dá, ele não tem problema nenhum em dar dinheiro pros bancos. Pra ele tá tranquilão. Mesmo porque ele ganha, né? É. Faz Ele podia parte. pegar o dinheiro dele emprestado e emprestar juros menores que os bancos, para poder Sim, se fazer capitalizar. a justiça social. Já que eu não gosto né? dos bancos, né? É verdade. E além do que o Kim comentou, é importante a gente entender que a pirâmide etária da população brasileira está mudando. Antes a gente tinha muitas crianças, muitos bebês, e realmente daria até para manter poucos idosos, mas hoje está se invertendo. A gente está tendo, inclusive, hoje já mais despesa que o próprio Japão, que tem uma população mais idosa. Muito mais idosa. Proporcionalmente falando, nós estamos gastando mais com a população idosa do que o Japão, que tem mais idoso proporcionalmente falando. Por uma razão muito simples, né? Nossa avó tinha 10 filhos. E quantos filhos você tem, Júlia? Uma. Eu também só tenho um. Tá vendo? A culpa é de vocês. Quantos filhos você tem aqui? Não, eu não tenho. Só soldado aqui, ó. O pessoal tinha 10, o pessoal faz só uma hoje e não dá mais. Só pegando esse dado, em 1970, a Exatamente. fecundidade média por casal no Brasil era de 5,8 filhos, hoje é 1,9. Isso. Não é o suficiente nem para manter a reposição da população, que é de 2,1. E salvo engano aqui, a gente tem um índice de fecundidade menor que os Estados Unidos. A gente acha que a gente é caliente aí, mas eles estão mandando melhor que a gente. Pois é, então é insustentável. Esse regime de repartição simples, ele é simplesmente insustentável. E eu sempre perguntei, por que é simples? Você sabe por que é simples? Não. Não tem, é só simples mesmo. Não é que tem um complexo, entendeu? É Eu vou repartição pro nome que eu simples. quiser, né? É. E aí a proposta, que infelizmente foi excluída desse relatório de agora, é da capitalização. Como é que funciona o regime de capitalização? Regime de capitalização não é uma telecena que você ganha 50% depois do que você investiu, coisa do tipo, e ganha em prêmios ou coisa assim. O que é capitalização? Basicamente eu uma... não acho a ideia ruim. Conversa. A capitalização, na verdade, é uma forma de uma poupança que você tem que fazer, na verdade, diferente da repartição. E se em determinado momento aquela poupança que foi feita por toda uma categoria não for suficiente para pagar a previdência das pessoas que estão lá, não tem dinheiro do mais pobre, não tem dinheiro que era para educação, não tem dinheiro que era para saúde, que vai para a aposentadoria de pessoas que ganham, sei lá, 30 mil reais por mês de aposentadoria. Ela simplesmente, essa conta não é fechada. E pode explicar mais aí aqui. O que se debate aqui internamente é o seguinte: a gente aprova a reforma paramétrica, né? Ou seja, a reforma de parâmetros agora, mantendo o mesmo sistema, mas fazendo o ajuste para ter um fôlego de curto prazo, que é o que o ministro Paulo Guedes vive falando, né? A gente tá no avião, o avião vai cair, a gente tá dando um totozinho no avião, que é a analogia que ele costuma usar, né? Dá um totozinho no avião, só que a gente precisa trocar de avião, precisa ter paraquedas para todo mundo, e aí essa nova fase seria um sistema de capitalização, e tem vários sistemas, várias propostas sendo debatidas aqui, inclusive por emenda ao relatório da reforma previdenciária. Tanto teve várias que ficou para outra PEC para ser analisada no semestre que vem, que vai ter a criação de outra comissão especial para analisar especialmente um novo regime previdenciário. Eu pessoalmente defendo o sistema da FIP, né, que é especialmente o professor Hélio Zilberstein da Faculdade de Economia e Administração da USP, que milita há 10 anos sobre isso e que basicamente cria um novo regime que mantém parte da repartição geracional, né, mantém parte do INSS como funciona hoje, só que com um teto de 2 salários mínimos. Esse teto de 2 salários mínimos por quê? Porque já abarcaria 80% da população brasileira e não obrigaria o mais pobre a financiar a aposentadoria do mais rico. Mais um sistema de renda mínima para todo mundo, geral, e aí é imune à fraude. Por que imune à fraude? Porque do mendigo ao Silvio Santos todo mundo vai ter, vinculado ao CPF. Sistema de renda mínima de 400, 500 reais, que se somaria à sua aposentadoria do INSS, mais um regime de capitalização que seria o seu FGTS, que hoje rende uma piada, hoje você é assaltado pelo governo, e a ideia é você ter o seu FGTS vinculado não ao seu emprego, mas ao seu CPF, você sabe exatamente quanto tem lá, independentemente de quantos empregos você tem ou por quantos você passou, e aí você decide qual instituição financeira vai administrar o seu dinheiro para quando você se aposentar, você receber o INSS, a renda mínima, mais os dividendos daquilo que você capitalizou. E lembrando que sempre quando tem alguma obrigatoriedade, como você falou, né, do trabalhador, do INSS. Não, você falou que é obrigatório. O quê? Porque a previdência é obrigatória? Não, enfim,
que é obrigado, que todo mundo, que você não faz a escolha para onde vai sim. colocar. Né? Ah, que sim, é o FGTS. FGTS, Sim, isso. sim. Assim como é o FAT também, né? Que foi aí a grande fundo para encaminhar para o BNDES e para todo tipo de falcatrua que o governo passado fez. O problema, gente, é quando você, que é o dono do dinheiro, não tem ingerência sobre esse dinheiro, é complicado. Você está trabalhando para munir o governo de dinheiro para ele fazer o que ele quiser. Então, um dos benefícios da capitalização é transformar o brasileiro num poupador, que hoje nós não somos. E ao contrário de alguns argumentos que a gente vê, tem muita gente de uma outra corrente ideológica que fala: mas se você colocar o seu dinheiro na poupança, você está tirando da economia, você está deixando de circular na economia. Gente, quem estudou minimamente economia sabe que poupança é exatamente igual ao investimento. Um país que não tem poupança interna, ele não vai conseguir crescer, ele não vai conseguir evoluir. Vamos falar mais uma vez aqui, comparar com o Japão. Se eu não me engano, a taxa de poupança interna é em torno de 40% no Japão. Não, lá é gigantesco, porque a taxa de reposição da aposentadoria do Japão é 30%, ou seja, você recebe 30% do salário que você trabalhou a vida inteira, incluindo os professores, né, que é a classe mais respeitada no Japão. E aí eu tive lá esse ano e perguntei para os professores japoneses, né, como é que funcionava o sistema previdenciário. Eles falaram: eles recebem 30%. Eu falei: tá, mas como é que você sobrevive com 30%? Eles falaram: bom, a vida inteira a gente poupa. Isso, exatamente. E aí o que isso gera no Japão? Aqui a gente tem um problema de inflação. No Japão você tem um problema de deflação. Cada dia que passa os preços ficam menores. Então, que faz com que as pessoas não queiram comprar, porque eu acho que mais na frente vai estar mais barato ainda. Acaba que deflação é muito pior que inflação. Não sei não, viu? Ah, eu achei bom. Eu gostei da situação barata. Eu gostei. Assim, claro que não dá pra ficar muito tempo, mas assim, ter um períodozinho de deflação é bom. Vez ou outra. O fato é que as pessoas começariam a ter essa cultura de poupar e a gente teria mais dinheiro disponível. Hoje, o principal tomador de empréstimos no Brasil é o Estado brasileiro. Então tem muita gente que reclama dos juros altos dos bancos. Nós sabemos que os juros é o resultado de uma composição de fatores para ele chegar naquele valor, mas um dos fatores é exatamente a procura pela moeda, porque os juros é o preço que se cobra pela moeda. A moeda é uma mercadoria também. Então, se a gente tem o Estado pressionando por crédito, querendo tomar crédito o tempo inteiro, aí os juros aumentam. Na medida em que a população faz essa poupança interna, essa pressão por crédito diminui, os juros são também baixados e a economia como um todo fica mais fluida. Então, assim, os ganhos são muitos. O risco associado à capitalização é exatamente de esse investimento não ter o retorno que se espera durante aquele período de tempo. O que obrigaria algumas pessoas a fazer investimentos mais arriscados, como colocar na bolsa de valores, e se por acaso perdesse, seria um problema. Aí que entra um conjunto de garantias. Né? Se o governo vai entrar com uma garantia de uma renda mínima, se um fundo quebra, como é que vai ser? O Estado vai repor? Essa é realmente uma questão que precisa ser discutida. Mas, indubitavelmente, o regime de repartição ele não tem como ser mantido. E, infelizmente, dentro desse novo relatório... E no regime de capitalização tem como você regulamentar qual vai ser o nível de risco que o fundo pode tomar, Sim, né? exatamente. O investimento que ele pode tomar, para você ter um nível de segurança razoável e falar: bom, na pior das hipóteses eu recebo aquilo que eu investi. E é uma coisa que é interessante, porque toda vez que fala de capitalização, as pessoas falam do Chile, né? Primeiro que queria tá tão ruim no Brasil como estava ruim lá no Chile, né? Que tem, enfim, eles têm um IDH muito parecido, se eu não me engano, um pouco maior que inclusive de Portugal. Mas assim, todos os modelos até agora que eu vi, nenhum deles se assemelha à questão do Chile. A importante questão que quem falou, você sempre tem pelo menos um mínimo que as pessoas vão ter ali, caso entre para o regime de capitalização. E falar que o regime de capitalização é errado porque deu errado no Chile é tão ridículo quanto falar que o regime de repartição deu certo, deu errado porque deu errado na Grécia. Não é, gente. O regime é de capitalização, mas os princípios têm que ser discutidos. Mas não existe um regime demoníaco e um regime do bem. Tudo a gente tem que discutir como é que a gente vai fazer. Calibrar, né? Essa é a questão. A gente tem que pensar das formas, garantir uma renda mínima para as pessoas. Aí começou aquela fake news que os velhinhos no Chile tinham o maior índice de suicídio do mundo. Foi até engraçado, né? Meio trágico falar isso, mas a de Cuba é maior que a do Chile, né? Então, tipo assim, foi um negócio que foi muito maluco quando a gente descobriu isso. Então, assim, a gente tem que discutir como a gente vai fazer. Não é porque deu errado em um lugar, mas agora, pô, tá amaldiçoado. Não. A gente vai tentar, a gente vai melhorar para ser uma coisa que lá na frente dê certo. E as propostas que eu vi que pelo menos estavam sendo discutidas no Brasil eram propostas muito boas. A questão é que, assim, a pessoa diz, capitalização é um inferno, não vou discutir. Quem perde é o país em relação a isso. Principalmente as novas gerações, né? Porque Quanto mais novo você é, mais você deve para a Previdência. Mas você tá ferrado. Se você que está assistindo isso ainda não nasceu, você está devendo muito. Você que não você vai nasceu. trabalhar sua vida Você inteira.
que não nasceu O tá Estado. lascado. Aí outra, e você que não é servidor tá mais ferrado ainda. Sim. Porque nós que somos servidores, a gente tem a previdência dos espertos e dos trouxas. A gente tá no dos espertos. Esse é o grande problema. Quando você tem uma previdência e as pessoas não participam e elas financiam a previdência das pessoas mais ricas, agora eu não lembro agora de cabeça, mas salvo engano, a média da previdência do setor dos servidores executivos, que é a mais baixa, é de 9,9 salários mínimos, em média. Quer dizer, a média do setor privado, salvo engano, 1,4. Eu vou ver aqui no meu celular depois e posso fazer Mas é menos de se eu R$2.000. tiver, menos de R$2.000. Menos de 2.000. A do servidor público executivo, que é o menor, é É 9,9. Quer dizer, é quase 8 vezes maior. Então, assim, é por isso que, enfim, as pessoas que estão em aposentação, pessoas no Brasil ainda mais, pessoas que sofrem, mas eu falo dessa forma meio lúdica de falar que é dos trouxas, porque eu não vejo de outra forma. Eu não vejo porque é uma pessoa que está no regime geral de previdência, a regime do INSS, ser a favor do regime próprio de nós servidores públicos. Isso que me indigna. Não, acho que não é que é a favor, é que não conhece realmente, às vezes né? não Porque conhece. quando a gente esclarece, fica claro. É. Uma das mudanças que foram introduzidas agora também dentro desse novo relatório é a saída dos estados e municípios. Eu quero perguntar para o Kim se ele acha que essa saída, caso ela não seja revertida em plenário, você acha que seria possível destravar os investimentos? Que a gente sabe que a gente está muita gente querendo investir no Brasil, né? A gente inclusive fez a sessão solene de 111 anos da imigração japonesa, a gente sabe, a gente tem essa notícia. Mas sem a reforma não vai vir para cá, né? Exatamente. Eu, pessoalmente, sou favorável à inclusão de todos os estados e municípios na reforma previdenciária. Seria uma economia para os estados e para os municípios de 520 bilhões de reais. Esses 520, porém, não entram na conta de 1 trilhão e 200 bilhões do Ministério da Economia, do ministro Paulo Guedes. Então, mesmo sem estados e municípios, a gente, do relatório atual, tem uma economia de pelo menos 900 bilhões de reais e já tem condição de retomar os investimentos, porque o Estado brasileiro, o governo federal, deixa de ser insolvente, passa a ter condições de honrar os seus compromissos futuros, a pagar suas dívidas futuras, e aí o investimento vem. Mas ainda assim é importante, se não for incluído no final os estados e municípios na reforma previdenciária, você pressionar o seu governador, o seu prefeito, para que seja feito na sua cidade, seja feito no seu estado, senão vão ficar para trás. Essa é uma questão de a gente falar de uma forma assim para ficar mais simples para a pessoa em casa entender. Imagina que o cara tem uma padaria do lado da sua casa, está pensando em investir nessa padaria, você quer comprar 10% na padaria. Aí você vê o balanço do cara, o cara tá cheio de prejuízo, o cara tá ferrado, você vê que ele não vai conseguir pagar as contas dele, ele vai quebrar. Você vai investir nessa pessoa? Nunca. Você não vai, você nunca vai investir numa pessoa Aliás, dessa. O a Brasil é gente como teve um isso. governo que fez isso, né? Deu super certo. Né? Que investiu em Venezuela, Cuba e vários países africanos, né? E tá aí. Prejuízo que a gente teve, irreversível. Investimentos ideológicos. Esse é o Investimentos problema, né? ideológicos, exatamente. Com dinheiro de quem? Nosso. E a perspectiva também criada é muito positiva a partir do momento que a gente sinaliza a aprovação da reforma. É uma analogia boa que eu gosto de usar do Weber, que ele trata do espírito do capitalismo em relação com o protestantismo e o ascetismo laico, etc. Que ele coloca da analogia. Bom, se você emprestou dinheiro com um cara, e aí você vê aquele cara enchendo a cara lá, todo dia, lá, bebendo, aí passou o prazo, já acabou, já. O cara veio falar com você, pô, cara, não deu pra te pagar, tal, dá uma prolongada no prazo, ou me empresta mais um pouco aí pra eu dar uma ajeitada, que você não vai emprestar jamais. Agora, se você escuta o cara lá batendo martelo todo dia na casa dele, trabalhando, você vê que o cara tá de madrugada, pá. Aí o cara fala, pô, Parou de beber. dá um prazo a mais, tal. Aí você fala, não, beleza. Aí é exatamente isso. Se o mundo vê que o Brasil tá reformando, tá lá com o martelo, e não tá gestando de cachaça, vem o dinheiro. Literalmente. E lembrando que a saída dos estados e municípios implica que uma perda de arrecadação, digamos assim, de 96 bilhões por ano, né? Ano. Caraca. Ano. Né? Então, em 10 anos, 1,2 trilhões. É o dado que eu não sei. Então, assim, a bomba agora vai estourar nas assembleias, né, legislativas. Mas aqui o povo de Brasília já sabe que aqui é responsabilidade fiscal, né? Olha, a gente já tem perguntas? Tem algumas perguntas aí? Senão a gente pode continuar lendo. A gente pode falar o seguinte, Kim, em relação às alíquotas, como é que está essa proposta? Como é que vai ser tributado? Assim, tem algum tipo de diferenciação entre capacidade de contribuir? Tem. Existe o que foi a mudança que está sendo proposta e que foi mantida no texto original enviado pelo governo, que está no relatório hoje do deputado Samuel Moreira,
é basicamente o pobre paga menos, o rico paga mais, né? O pobre, a alíquota passa de 8% para 7,5%, você tem uma diminuição de 0,5%. Para o mais rico, especialmente o servidor público que recebe acima do teto constitucional, acima de R$39 mil, a alíquota passa de 11% para 22%. Dobra, porque primeiro o cara nem deveria estar recebendo acima do teto, já é uma bizarrice, já é um negócio que nós estamos considerando dentro do nosso regime jurídico da cobrança de alíquota, algo que não deveria existir no regime jurídico, que é o extrapolar o teto, que a lei determina que depois do teto não é para ganhar mais nada, mas o cara ganha. Já que o cara ganha, então vamos tributar. Então, passa de 11% para 22%, o cara pagar e devolver o dinheiro, basicamente, que foi usurpado aí pela sua função pública e os penduricalhos que ele tem. Essa é a grande questão assim, que eu sempre discuto. O debate no Brasil ele é fácil porque ele é um debate pré-ideológico. Para começar o debate ideológico, se tem Estado, você pode ser de direita, você pode ser de esquerda, você pode ser anarcocapitalista, você pode ser coxinha, você pode o que for. A gente tem um consenso, o Estado não é para concentrar renda. E no Brasil o Estado concentra renda, porque como quem falou, um cara que ganha acima de R$39 mil, ele paga a mesma porcentagem que um cara que tá lá embaixo. Isso não é justo, isso não é certo. O mais certo é que as pessoas que ganhem mais paguem mais, as pessoas que ganham menos paguem menos. Esse é o ponto. Depois que a gente corrigir todas essas coisas do Estado brasileiro, que ele concentra a renda, aí a gente discute se a gente é de esquerda, se a gente é de direita, a cor da nossa camisa, o que for. Mas antes a gente tem que resolver o debate pré-ideológico. E a Previdência é o principal ponto em relação a isso. Você tira dinheiro dos mais pobres e dá para os mais ricos. Nenhuma corrente ideológica, nem os terraplanistas fiscais falam que tem que ser desse jeito, gente. Essa é a questão. E para além também, né, desse debate ideológico, a gente tem aqui um ponto muito prático, né? A aposentadoria dos políticos. Vamos falar sobre isso. Opa. Né? Eu não sou político. Eu sou. Você é gestor, que nem João Dória. Tem dois políticos aqui, eu não sou servidor, conquistado. Por falar em concentrar renda, né? Porque a gente observa assim, todas as votações são sempre nesse sentido. Quando a gente vê qualquer tipo de votação para retirar algum privilégio de servidor público, e eu sou servidora, tá, gente? Vocês estão diante de uma servidora que nunca fez uma greve na vida, e eu sou servidora desde os 18 anos de idade. Então eu tenho experiência, eu sei o que eu tô falando, já fui do executivo, do judiciário, hoje eu sou do legislativo. Então assim, sempre quando tem algum movimento para começar a equiparar a situação do servidor com do trabalhador privado, que é a maioria da população brasileira, a gente vê o desespero das categorias, né? E muitas vezes eu pergunto, mas você não percebe que você está reivindicando um direito, mas eu tenho um monte de criança aqui em Brasília que não tem acesso à creche? Então, a gente está tendo uma discussão muito elementar ainda no Brasil. A gente precisa ter essa noção antes de ficar com muito apreço por esse tipo de política aqui. Né? Então, em relação à aposentadoria dos políticos, aqui no Congresso, por exemplo, tem uma aposentadoria especial. Não é isso, Kim? E qual é a proposta? Consegue ser melhor que a nossa. A proposta, nem sempre, viu? Se pegar juiz e promotor aí... É verdade, eu sou do executivo. Especialmente porque a demissão deles é aposentadoria compulsória. Pois é. Né? Às vezes a aposentadoria compulsória é acima do teto. Eu sou executivo. Enfim, você ganha férias, né? Sua punição. Que aliás é um projeto que eu estou relatando que se tudo der certo vai acabar isso aí. Seu me tirou a concentração. A aposentadoria especial. A aposentadoria especial. Acaba para os novos parlamentares. Que é um ponto que eu sou contrário. Eu acho que tinha que acabar para... Mesmo quem tem mandato anteriormente, tinha que acabar também. E aí, abraço, tchau. Os novos é quem? Da próxima legislatura? 2022, para quem vier em 2022. Que mantivesse os direitos adquiridos, quem já contribuiu, beleza. Mas quem já está agora já poderia já. Eu já abri mão da minha, mas para todo mundo mesmo, a partir de 2022. E você tem ideia de quantos deputados abriram mão da aposentadoria especial? Não tenho ideia. Você tem ideia a bancada do Novo toda, tá, gente? 8 deputados federais. Você tem ideia de qual espectro ideológico é a maioria dos deputados que abriram mão? Pois é, porque é importante a gente olhar a coerência do discurso, né, gente? Começa a analisar quem é que está abrindo mão de regalias e de privilégios, que linha ideológica que essas pessoas pertencem. Realmente é um cruzamento que dá muito certo. Você começa a observar muita hipocrisia no discurso. É muito fácil chegar e levantar a bandeira, mas fazer diferente. Ser contra os bancos e investir nos bancos.
Sim. Exatamente. Eu tô no INSS, o INSS quebrar, tô fudido. Agora o cara que discursa contra a Previdência tá no regime especial. Se o INSS quebrar, ele tá ganhando. Ele tá tá garantido, tá na flauta, né? Tá? Ele tá garantido. Mas tem uma proposta, se eu não me engano, o Partido Novo apresentou uma proposta, não foi? Tem. Tenho uma emenda, eu também assinei para que todos sejam. Para que seja cheio para todo mundo, né? Que já, mesmo quem já é, quem já foi, quem ainda vai ser, todo mundo já esteja igual. E devemos apresentar o destaque para votar isso. Maravilha. Então acompanha aí o seu deputado. Será que ele está dentro dessa proposta? Será que ele assinou? Mas é importante saber, os políticos também entram na reforma da Previdência. Sim. Apesar desses que estão agora não entrados, os próximos não tem. Todo mundo vai entrar. Político, promotor, juiz, eu. Servidores. Na verdade eu não, porque eu entrei antes, mas servidores que entram depois de 2013, eu acho já na verdade já estão, né? E o Kim também falou de PEC. Vamos falar agora um pouquinho sobre PEC. Hoje as regras para aposentadoria, a maior parte delas está na Constituição. E o ministro Paulo Guedes tinha intenção de tirar da Constituição e regular por meio de lei. Por que isso faz muita diferença? Porque para você alterar o texto constitucional, você precisa de 2/3 dos deputados e dos senadores, dependendo da casa que 3 está. quintos. 3/5? 2/3 2/3 é o é quê? impeachment. Impeachment. Opa. Nossa, 3/5 e votado em 2 turnos. Votar em 2 turnos. Gente, isso é muito. Nas duas As duas casas. Isso é muito difícil. Isso é muito. A gente que tá ali no dia a dia, né, Kim, assim, numa negociação, de tenta conseguir um voto ali, nossa, é muito complicado. É assim, CCJ, aí maioria na CCJ, abertura de prazo para emenda, voto separado, discussão. Aí comissão especial, indicação da comissão especial, abertura de prazo para emenda, discussão, formação do relatório, leitura do relatório, discussão do relatório. Aí plenário, aí apresentação das emendas dos destaques em plenário, votação em primeiro turno. Aí plenário de novo, apresentação das destaques, discussão, votação em segundo turno. Aí comissão de Constituição e Justiça do Senado, e aí vai uma maioria também no Senado. Aí que vai para o plenário do Senado para ser votado no primeiro turno, também abrindo o prazo para as emendas e para você adicionar ou para suprimir qualquer coisa. Aí que quando vai de novo pro Senado para votar em segundo turno e apresentar as emendas e abrir a discussão de novo. Para aí sim ser promulgado. Pelo menos não precisa passar pela sanção do presidente, aí já vai direto. E a depender, se tiver muita emenda, volta pra Câmara, né? Volta, não, se o Senado mudar, volta tudo aqui, hein? Vai voltar pra Câmara. Tudo de novo. Volta tudo de novo. Por isso que já tem uma comissão do Senado acompanhando desde o início a discussão da Previdência aqui, que é para que a gente aprovar aqui e não mudar nada, o Senado já aprova e já vai que vai. Infelizmente é feito para não funcionar, né, gente? Mas assim, a pressão pública faz diferença. Então, por isso é importante cada um que tá aí se engajar. Eu aprovo a nova Previdência, eu apoio a nova Previdência, não caia em lorota de sindicatozinho que está desesperado, porque está perdendo cada dia mais a sua função, porque não representa mais o trabalhador, é o trabalhador que está sendo prejudicado com o regime atual, né? Alguém quer falar mais algum ponto? A diferença entre os tipos de trabalho, né? A nova Previdência, por exemplo, ainda diferencia professor, né, dos demais Professor trabalhadores. E policial. Policial Professor também. E policial. Qual que fica a idade mínima deles? O professor, se eu não me engano, Boa pergunta, acho que era 52 anos, não era pra mulher? Não, acho que é 60 para homem e 57 para mulher, né? Em vez de 65. Acho que é 5 anos, acho que é isso. E eu acho que é a mesma coisa para policial, ou para policial é... Ah, não. Para policial eu acho que é 55. Homem e mulher. Homem e mulher, acho que é isso. Eu tô vendo aqui, em geral, para professores, a idade mínima é de 60 anos para homens, 57 para mulheres, com 25 anos de tempo de contribuição. Isso aqui é muito importante a gente destacar. Hoje, o atual regime, ele utiliza 2 variáveis para chegar ao ano certo de aposentadoria. Tanto a idade como o tempo de contribuição. A nova Previdência traz um fator, que é idade. Exatamente. Né? E por que isso é mais justo? A grande questão é que as pessoas que se aposentam por idade mínima hoje no Brasil são as pessoas mais pobres. Quem se aposenta por meio de tempo de contribuição... São mais servidores, uma vez, né? Não, tu falou do INSS, né? No INSS, quem se aposenta hoje por idade mínima são a parte mais pobre da população. Se você pega a média das pensões das pessoas que se aposentam por idade mínima e a média das pessoas que se aposentam com regime de contribuição, ou seja, o mínimo de tipo de contribuição, 35 anos se homem, é o dobro das pessoas de contribuição das pessoas por idade. Por quê? As pessoas que são mais ricas, pessoas que têm mais instrução, elas se mantêm por mais tempo no emprego. Elas conseguem demonstrar o tempo de contribuir, o tempo que elas trabalharam, elas conseguem provar que trabalharam aquele tempo. Tem trabalho formal durante mais tempo, né? E contribui Muito obrigado. durante mais tempo. Contínuo, né? Exatamente. Contribui durante mais tempo. Então,
e isso foi um cálculo mostrado pelo secretário Rogério Marinho, o engenheiro da obra se aposenta 10 anos mais cedo que o peão da obra. Isso é muito treta. O engenheiro provavelmente se aposenta com R$5.800 que é o teto, e o peão vai se aposentar Salário mínimo. se Deus quiser, com salário mínimo, e ter que rezar para aumentar o salário mínimo. E é por isso que a idade mínima de contribuição ser a mesma é o mais justo. É o mais justo porque os mais pobres vão continuar se aposentando mesmo Na quando eles se mesma idade, aposentam. exatamente. Os mais ricos vão se aposentar agora na idade do mais pobre, é só isso, gente. O mais rico se aposenta no mais aqui em pobre. Brasília a gente vê, é tosco, a gente vê servidor com 48 anos, 49 anos, 52 se aposentando. A pessoa está no auge da experiência, inclusive cheia de saúde, porque teve renda, conseguiu se cuidar, se alimentar bem, fazer academia. Essa pessoa vai ter uma sobrevida, né? Como a gente estava discutindo, depois é importante trazer esse ponto também. De uns 50 anos, 90 anos, e aí, quem que tá bancando? É essa pirâmide, você né? Você ter citado isso curioso, que parece até fanfic, mas hoje cedo eu peguei um Uber e o Uber te falou que tinha 45 anos, que era aposentado e que falou, o sistema tem que reformar mesmo por causa de pessoas como eu, por causa de casos como o meu. E não é possível, eu tô bem ainda, eu me aposentei, tô fazendo faculdade de arquitetura, trabalhando de Uber para ganhar mais do que a minha aposentadoria. 45 anos de idade, cara. Precisa reformar sim por causa de casos como o meu. Ele falou, eu tenho até vergonha de falar que eu me aposentei com essa idade, mas estava lá, bom, é o que a lei permitia, é o regime legal da época e eu tinha direito a isso. Caramba. Pelo menos ele é sincero, né? Já é um grande valor, né? Então essa pessoa aí, parabéns pelo seu valor. Continua trabalhando de uma certa forma, está contribuindo também. Só uma curiosidade, pegando são dados de 2013, hoje deve estar pior ainda. Se você pegar todas as pessoas em idade que poderia estar trabalhando, 1,8% das pessoas de 45 anos acima são aposentadas. Na verdade, esquece, vou falar de forma mais clara. 71% das mulheres no Brasil com 55 anos para frente já estão aposentadas? 55, exatamente. As mulheres param de trabalhar, 70% das mulheres com 55 anos já pararam de trabalhar. Essa é a grande questão. 46,9% dos homens que têm 55 anos já pararam de trabalhar. A idade média de aposentadoria brasileira, se a gente pegar, sei lá, mediano ou médio, não lembro qual certo, é mais ou menos sobre os 53 anos. Ou seja, o cara ele trabalha 35 anos pagando 10% de salário e fica durante 35 anos recebendo 100% de salário. É óbvio que a conta não fecha. Quem está pagando é quem está fora, quem está agora no mercado privado, quer dizer, em idade economicamente ativa. E vamos falar na transição. A gente tem o famoso pedágio, né? Como é que vai funcionar aqui dentro dessa proposta, dentro desse relatório? Como é que vai ser o pedágio? No regime geral, se faltar até 2 anos para você se aposentar, você tem a fase de transição em que você trabalha 50% a mais do tempo que faltaria para você se aposentar. Então, falta 2 meses para você se aposentar, vai faltar 3 meses para você se aposentar. Essa basicamente é a fase de transição para o regime geral. Do regime próprio, a fase de transição não existia no texto original e foi criado pelo relator, que é basicamente, existe uma idade mínima de 60 anos para homem, de 57 anos para mulher, para os servidores públicos, e passada essa idade, do tempo que faltar para você se aposentar, você paga um pedágio de 100%. Então, se falta 1 mês para você se aposentar, vai faltar 2 meses, falta 1 ano, você vai trabalhar 2 anos, só 3 anos, você vai trabalhar 6 anos e por aí vai. E vamos falar agora do tempo de sobrevida, que esse é um dado interessante, né? Eu estava conversando ali antes, o número que se utiliza para avaliar o tempo, a idade que se espera para uma aposentadoria é o tempo, a taxa de sobrevida. Expectativa de vida. Sim. A expectativa de vida que considera a mortalidade infantil. Exatamente. Considera o cara de 20 anos que morre em um tiroteio na favela. Então, nenhum recém-nascido se aposenta. O cara que morreu com um tiro na cabeça com 20 anos também não se aposentou, nunca vai se aposentar. Como é que a gente vai levar isso em consideração na base de cálculo da Previdência para colocar os parâmetros da Previdência? Não tem como. Você precisa levar em consideração quem sobreviveu para se aposentar. No Brasil, né, é praticamente trágico falar isso, mas é quem conseguiu sobreviver no Brasil até os 65 anos para se aposentar. Aí você pega esse tempo do cara de 65 anos, quanto ele vai viver. E a média nacional, salvo engano, é de 85 anos, com variações muito pequenas de estado para estado. Isso é importante, eu estou com os dados exatamente aqui. As pessoas quando querem, na verdade, eu fico até chateado, porque assim,
A gente tem que discutir se tá bom, se tá pouco, mas tem que usar dados realmente que são os dados necessários. Então, as pessoas falam assim, a expectativa de vida da pessoa ao nascer no Maranhão hoje é de 70 anos. Então a pessoa vai nascer, vai se aposentar com 65, vai trabalhar 5 anos e vai morrer. É mentira, gente. É mentira isso. Porque a gente tem que levar em consideração a expectativa de sobrevida. Quantos anos a mais a pessoa vai ter depois de 60 anos, que é o dado que eu tenho aqui. Efetivamente, a expectativa de vida entre um estado como o Maranhão e Santa Catarina é muito alta. No Maranhão, a expectativa de vida ao nascer são 70 anos. Santa Catarina são 79. Esses dados aqui eu não lembro de qual ano seja. Pode ser que altere um pouco aí. Mas quando você pega a expectativa de sobrevida, dados de 2017, o estado que tem menor expectativa de sobrevida é Roraima, 19,9 anos. O estado que tem maior expectativa de sobrevida, se eu não me engano aqui, é o Espírito Santo, 24 anos. Ou seja, a diferença é muito menor. E o que eu estou falando de expectativa de sobrevida? Você chegou com 60 anos, se você é do Espírito Santo, espera-se que você vai morrer com 80 e... são 23 anos, 24 anos. 60, 84 anos e um mês. Então quer dizer, você se aposentou com 65, você vai receber por 20 anos ainda. Essa é a grande questão. E se você se aposentar pela cidade, porque a gente sabe que muita gente se aposenta antes disso. Então essa é a grande questão. As pessoas não vão se aposentar e morrer. Graças a Deus, é um negócio que é muito bom no Brasil, a nossa expectativa de sobrevida só vem aumentando. Isso é uma ótima notícia. A gente foi um dos países que mais cresceu em expectativa de sobrevida desde o fim dos anos 80. Nós somos o quarto, a nossa variação foi 37,3%. Um pouco abaixo da variação da Coreia do Sul, de 39,5%. Isso é uma ótima notícia. Por outro lado... Também, no século passado, o coreano já vivia 200 anos. Mas é uma situação aqui que a gente, na expectativa de sobrevida, está crescendo muito rápido. Isso é muito bom, que é a situação que a gente está melhor, a gente tem mais saúde. Mas, por outro lado, gera um problema na Previdência, porque as pessoas estão cada vez ganhando mais. Elas vão cada vez receber mais aposentadoria. Mais vezes, como eu falei, o governo não cria dinheiro. Ele não é um mágico. Ele tira dinheiro de um lugar e bota no outro. Quanto mais as pessoas viverem, se a gente não reformar a Previdência, é mais dinheiro de creche, é mais dinheiro de estrada, é mais dinheiro de segurança pública que está indo, hospital que está indo para a gente bancar aposentadorias. Se fosse para a parte mais pobre da população, eu até aceitava, mas não é, gente. Essas aposentadorias são aposentadorias acima de 5, 10, 20, como eu falei para vocês. É uma transferência de renda inversa, né? Exato. Em vez de distribuir renda, ela concentra a renda. Esse é o grande problema. Exatamente. E a gente tem aqui uma série de medidas que a gente pode dizer, né, que foi retirada. Por exemplo, a retirada do gatilho, que elevaria periodicamente a idade de aposentadoria à medida que houvesse elevação da expectativa de sobrevida aos 65 anos. Isso foi retirada. Seria uma alternativa para os estados começarem a se adequar, né? À medida que a sua população começasse a viver mais, ele já poderia começar a aumentar o tempo a idade, já não pode mais. Também a retirada de possibilidade. Pode ser que isso volte. Você acha que tem chance? O gatilho pode voltar, Então vou até colocar aqui um asterisco. Pode ser que volte. Essa não sabia também. Teve também a retirada da possibilidade de criação de alíquota extraordinária de contribuição, o que atrapalha os estados que precisam fazer isso para equilibrar as contas. Isso aqui era uma previsão seguinte: se o estado está muito quebradão, igual Minas Gerais, né? Que a gente está aí recuperando o estado com muita dificuldade, nosso Partido Novo. Mas havia a possibilidade de o estado criar uma contribuição extraordinária, como se fosse o imposto de guerra, né? Que tem previsão constitucional, mas agora não, já não pode mais. Então trouxe mais uma dificuldade. E, gente, aprovar qualquer coisa nas assembleias é muito difícil. Já sabe bem disso. É muito caro. Politicamente falando. Emocionalmente também, né, Ju? Olha, é muito caro mesmo, gente. Então é realmente triste que tenha sido retirado. Isso você acha que volta, Kim? Acho que não, né? Isso eu acho que não. Ninguém comentou mais, né? Comentado. Também a definição de miserabilidade foi retirada. E aí, que é um critério para concessão do BPC, né? Que antes tinha sido modificado e agora voltou à regra original, não é isso? Voltou à regra original, voltou à regra de hoje. Até 65 anos você pode pegar, você não tem renda, você pode receber. Acho que a renda domiciliar é um quarto da renda, um quarto do salário mínimo, a renda per capita, não é isso? Isso, se for inferior a... exatamente. BPC é benefício de prestação continuada. É realmente para quem é muito pobre mesmo, que eu acho que a gente tem que fazer. No tem texto né? original do governo, se não me engano, acho que quem tinha patrimônio acima de 200 mil não poderia receber, aí isso foi excluído. Mas também, né? Quem tem patrimônio de 200 mil não é miserável. Foi retirado isso então? Você acha que tem chance de voltar? Não, isso não. O BPC já está sepultado, né? E antes a proposta era até interessante, né? Mas
Na verdade, a aposentadoria rural é uma das poucas coisas que eu faço assim, se for para ter gasto de transferência de renda, que pelo menos seja para rural. A média das pensões rurais é pequena, é quase de um salário mínimo, entendeu? Então assim, é realmente para a parte mais pobre da população, a gente não está pagando uma aposentadoria de 40 mil reais por mês. Também não ferre fogo assim, acaba-se com isso. É um déficit, isso é a minha opinião, na verdade, imagino que seria minha, inclusive nós três aqui. Mas é um déficit que eu acho que a gente tem que manter, porque é um déficit que vai para uma transferência de renda que vai direto para a parte mais pobre da população. Que, que aí, vou parecer Anfip agora, Que é um investimento. que não é déficit porque é uma política de assistência, né? Então você não espera contrapartida disso. Que é uma inovação na reforma também, separar assistência de previdência. Olha, o Kim tocou num ponto muito importante, gente. A Seguridade Social, certo? Constitucionalmente, ela leva em consideração esses três aspectos: a saúde, previdência e assistência. A previdência, é a Constituição que define isso, ela tem que ser equilibrada, fiscal e atuariamente. Ela não exige pode contrapartida, você paga. Isso. Ela não pode ter déficit. Então, hoje, a gente está vivendo uma inconstitucionalidade. Diferente da assistência social, que não tem que ser equilibrado, porque é exatamente isso, é uma transferência. Assistência, a gente precisa sim garantir renda mínima para todas as pessoas, inclusive essa é uma política liberal, galera. Se liga aí. É um dos poucos gastos do governo que eu vejo que o governo faz hoje, que são os poucos gastos de qualidade boa do governo. Garantir uma renda mínima à parte mais pobre da população, caramba. Previdência é natural que se pague porque é um seguro contra a velhice, né? O próprio nome já diz. Então, tem um seguro, aí você está pagando, aí deu sinistro lá, você ficou velho, aí você recebe. Agora, assistência não, você só está dando porque o cara precisa. Exatamente. Por isso que é o problema da pessoa se aposentar com 45, 50, 52 anos. Porque o seguro é a mesma coisa. Você tá pegando o seguro do seu carro, aí não roubaram o seu carro, mas você pegou o seguro. Aí até eu sou bobo. É isso, é assim que funciona hoje. A previdência é uma seguridade, é uma previsão, é um seguro contra a velhice. Se você não é velho ainda, não tem que se falar em previdência. Mas aqui em Brasília, não sei se você já rodou muito aqui, Kim, a gente que é daqui de Brasília, né? A gente vê muita gente muito jovem, realmente já aposentada, e assim, muitos com uma renda altíssima, né? Passa o dia inteiro no clube, nossa, né? vai tomar uma breja com o cara, faz o que? É só aposentador? Isso pro país é um desperdício, né? Porque inclusive a gente sabe que o Estado, como ele paga muito bem, em média, se comparado com a iniciativa privada, ele acaba capturando os melhores cérebros. Então a gente aqui em Brasília, por exemplo, as pessoas mais inteligentes que eu conheço, inclusive você é uma delas, muito obrigado. Todas elas estão no serviço público. Na minha opinião, é um desperdício. Não, assim, a gente precisa de gente boa, lógico, mas aqui em Brasília todos, né, estão no serviço público e a maioria muito pouco aproveitados. Então a gente vê pessoas com uma expertise, uma capacidade intelectual altíssima, simplesmente aposentados. Então a gente como país, fica difícil de se desenvolver dessa forma porque a produtividade do trabalhador brasileiro é ridícula, é baixíssima, é menos de 30% do americano. Que é uma outra questão que a gente precisa também começar a discutir. Enquanto a gente estiver priorizando gasto na previdência em detrimento da educação, por exemplo, em quase 10 vezes, como que a gente vai desenvolver esse país? E perceba que a discussão, assim, até o momento, assim, a discussão não é sobre aumentar ou diminuir gasto público, na verdade é melhorar a qualidade do gasto público. Exatamente. Tudo bem, vamos diminuir um pouco e principalmente acabar com os privilégios que a gente tem na Previdência, porque é interessante que a gente ver assim, quando é o meu é direito, quando é o do outro é privilégio. Não, na verdade a gente, servidor público, tem privilégio. Acabar com esse privilégio para que a gente possa investir mais nas gerações que estão por vir. Que a gente possa aumentar o investimento público, que a gente possa aumentar o investimento em escola, que a gente possa diminuir o número de alunos por professor no Brasil, que a gente possa ter escolas melhores, que a gente possa ter universidades melhores, porque da forma que está, logo, se continuar da forma que está, o Estado brasileiro vai se tornar um mero pagador de pensão. Essa vai ser a grande questão. E quem é que vai bancar pensão isso? E salário. Quem que vai bancar isso? Pensa você um prefeito, se ele recebe um recurso, ele não pode pensar, eu vou pagar um pouco menos de salário aqui para poder investir numa escola. Não, a escola sempre vai sair perdendo. Porque a escola, o prefeito pode não fazer uma escola nova, ele pode não contratar um professor novo, não reformar, mas ele não pode deixar de pagar o salário da pessoa que está aposentada. Esse é o grande problema que a gente tem na Previdência, porque é um gasto que você não pode você não pode diminuir numa situação de crise como a gente está agora. Ele vincula, né? Ele é vinculado, exatamente. E por falar em pegadinhas, o ministro Paulo Guedes aponta uma pegadinha, né, dentro dessa alteração agora do novo relatório, que é o aumento da alíquota sobre os bancos. Eu quero que
que o Kim comente isso, né? Imposto sobre lucro líquido. E aí eu vejo uns argumentos que meu Deus, assim, vamos cair na real, gente. Se você aumenta imposto para banco, o banco vai repassar ou não? Eu acho que não, acho que o banco fica lá com todo o gasto. Ele é filantrópico, Ele exatamente. pega os 5% e fala, Tá bom. Tudo o bem. cliente não merece. Mas a concorrência é muito grande entre os cinco são 5 bancos que tem no Brasil, se não me engano, 2 públicos, né? O Banco do Brasil vai pro Santander e fala... Vamos baixar. A gente tem um problema no Brasil. Qual que é o problema do Brasil? O crédito é caro. Beleza, como é que a gente resolve? A gente aumenta o imposto sobre os bancos. Aí o banco repassa o custo, o crédito fica mais caro. Parabéns! Aí você fala o quê? Maldito os bancos. Não, cara, não é. A gente tem que aumentar a concorrência bancária. Tem que aumentar a concorrência bancária e diminuir imposto também. Exatamente. Não adianta, vai se repassar de qualquer jeito. Você não vai ter, o banqueiro não vai pegar, agora vou deixar de ganhar dinheiro. Não vai, ele vai repassar para o consumidor, vai repassar para a gente. E nosso crédito vai ficando cada vez mais caro. Assim como qualquer empresa faz isso, gente. Aumentou o custo da produção, do setor produtivo, é a ponta que vai pagar. Não adianta, é assim que funciona. Né? Então, assim... Você não vai trabalhar para ter prejuízo, você não paga para trabalhar. Apesar de que muitas empresas no Brasil estão chegando nesse ponto já, né? Assim, é tanta dificuldade, especialmente do ponto de vista de trabalho, né? De regime jurídico do trabalho, tem muita empresa que já está fechando as portas por causa disso. Mas o fato é que o ministro, o relator, colocou, né, esse aumento de 5% dessa alíquota. Só que misturou coisas que não deveriam ter sido misturadas, né? Ele colocou a majoração de um imposto dentro de um cálculo previdenciário. Isso foi muita safadeza, não foi não? Foi uma... Como houve perda na economia por causa da mudança no abono salarial, ele tentou compensar essa perda na economia, retomando os 5% da contribuição social, que era cobrado dos bancos, parou de ser cobrado no ano passado, esse extra, e aí ele quer retomar esse extra de 5% para tentar compensar a economia que se perdeu com o abono salarial. Então, assim, eu entendo o que o relator fez para votar e ter maioria. Mas eu acho que não é a convicção do próprio relator isso. Eu acho que ele fez meio que a contragosto, tipo... Para conseguir passar um consenso ali. Estão me apertando aqui, o jeito é esse. E tem outro ponto também, gente. Eu, como mulher, eu escuto sempre assim, as mulheres vão ser as mais prejudicadas. Eu não consigo entender. Alguém podia me explicar isso, assim, né? Não, porque a minoria sempre sai perdendo, né? Se você não é um homem branco de olho azul, heterossexual e cristão, você já tá no prejuízo. Mas a mulher já tem uma sobrevida de 7 anos e meio a mais que o homem. Como é que a gente tá sendo prejudicada? A gente tem uma particularidade. Só você tá sentado lá de 2 homens, você já tá sendo oprimida. Enfim, você já tá nessa situação de desvantagem aí. A gente tem uma particularidade, como a Júlia falou, que as mulheres elas se aposentam mais cedo e elas acabam por viver mais tempo. Então, assim, as mulheres, já tirando toda a dificuldade de ter algumas dificuldades a mais que os homens para poder viver e coisa do tipo, mas essa, na verdade, não. As mulheres têm uma grande vantagem em relação aos homens, porque as mulheres vivem mais que os homens. E elas se aposentam mais cedo e vão morrer mais tarde. Então, isso quer dizer o quê? Elas vão receber muito mais tempo de aposentadoria. Por isso que se discute, na verdade, não é, inclusive, nem de tirar a diferença de idade. É diminuir para 3 anos. Hoje é 5, vai ser 3. Vai ser diminuir um pouco esse gap dessa diferença de idade entre homem e mulher. Porque, mais uma vez, as mulheres vivem mais que os homens. Então, se for pra mim tinha que ser a mesma idade, e aí nem mais pra mulher, nem menos pra mulher, nem mais pra homem, nem menos pra homem. E aí... Homem faz merda mesmo, morre mais cedo. É natural. Cuida, né? É da vida, não vai no médico, sei lá. Os que não casam, pior ainda, hein, gente? Fica a dica. Hoje cedo eu tava aqui no departamento médico da Câmara, que já tá 2 semanas já que eu tô em estado de negação de que eu tava com a infecção na garganta. E hoje que eu fui aceitar, a gente morre mesmo. Eu sou casado, acho que eu vivo 10 anos a mais que a média dos homens. Olha, pra finalizar, eu sempre escuto essa frase e me dá uma raiva quando eu escuto. Porque ela fala o seguinte: vocês querem cobrar do mais pobre, mas vocês não cobram as dívidas dos bancos. E essa eu tenho aqui. Então, gente, vamos lá, vamos debater esse assunto aqui. De fato, tem muita empresa que está devendo para o Estado brasileiro, né? Quando você tem uma política de subsídio, quando você começa a emprestar para quem não deveria receber, é natural que realmente tenha muita gente devendo. Agora, a questão é, 2 perguntas. A viabilidade de a gente cobrar esses débitos.
de a gente conseguir reaver esse dinheiro, considerando o sistema judiciário que a gente tem, certo? Cheio de recursos, cheio de privilégios também. E 2, se a gente recuperar, é suficiente para resolver o problema? Quer começar? Eu já tô com Você dados já tá aqui na já. mão aí? Eu vi o gráfico ali e já falei, não. Taca aquele pau. Eu acho que é muito interessante que a Júlia falou assim, a gente vê muito isso aí. Não, vamos cobrar das empresas que estão devendo a Previdência, né? Aí a Júlia fala, o problema é o regime judiciário. Não, o problema não é nem o regime... Antes de ser o regime judiciário o problema é que essas empresas estão mortas. Estão mortas. 42% das dívidas da Previdência Social são de empresas falidas, que não existem mais. A massa falida ali, a Transbrasil, a VASP, das 10, tem certeza que Transbrasil e VASP estão lá. Varig. Varig, exatamente. Também Vai cobrar lá da TV Manchete. Passa lá e pega o dinheiro da Previdência que aí eu fico quieto. Então né? quase metade do que a gente pode cobrar são empresas que não existem mais. Beleza, vamos pra frente. 34%, 24% são de empresas do setor público. É a prefeitura, eu não queria fazer uma injustiça, mas, se não me engano, é a prefeitura de Guarulhos. Eu acho que é a 11ª maior devedora da Previdência. Se não é alguma prefeitura da região metropolitana de São Paulo. Então a gente pegar 42% são empresas falidas, 24% são organizações do setor público, e se Guarulhos não for, gente, desculpa, eu sei que é na região metropolitana. Sobra 34% dessas empresas que são as que existem, que poderiam ser cobradas. Só que você não chega ali e fala, senhor, bate na ponta, senhor, paga que você está devendo, né, senhor? Não é assim. É um devido processo legal, a democracia tem seus custos, então é um devido processo legal que tem que chegar até lá, e até a gente acabar isso daí tem todo o custo que foi do regime legal. E a gente tem um saldo que é muito pequeno. Eu acho que tem que cobrar sim, pela questão de que as empresas não queiram ficar devendo para não serem cobradas. Mas não é o que vai resolver. Para todo problema complexo, a gente tem uma resposta simples e errada. Exato. Essa é a grande questão. Sem contar que a gente está falando aí de uma dívida de estoque, enquanto que o prejuízo que nós temos na Previdência é corrente, é fluxo. Então, por mais, vamos supor, um mundo incrível, encantado, que você conseguisse recuperar esse crédito que você tem na mão dessas empresas, que não existem ou que são podres, whatever, mas recuperou tudo. Você resolve por um tempo, você segura a onda por um tempo, mas como o déficit, um ano só. como ele tá ali, ó, um ano só. E é mais gente aposentando, e é mais gente aposentando, e é mais gente precisando daquilo, não resolve, gente. Então esse argumento, pelo amor de Deus, gente, esquece isso. Porque é tão simples você falar uma coisa dessa, sabe? Você é muito pobre, então, por favor, tá aí. A outra parte Só para ficar mais claro para a questão do estoque, é mais ou menos assim. Digamos que você recebe um salário de R$1.000 e todo mês você tem R$1.500 de dívida, de boleto que chega na sua casa. Aí seu cunhado te deve R$500. Você vai falar, beleza, se meu cunhado me pagar, acabou os problemas. Não, vai acabar em um mês. Tem outros 11 meses no ano e que vai vir para frente, você vai continuar devendo R$500 todo mês. Então não adianta, mesmo que teu cunhado pague, quem tem cunhado sabe que o cunhado não paga, mesmo que teu cunhado pague, vai resolver aquele mês. Essa é a questão que a gente tem. É o caso estatal. Desculpa, eu interrompi vocês. É isso. Era uma questão de estoque, questão de fluxo e das empresas que existem mais. De viabilidade. Então, sim, esquece, né? Tem a questão da DRU também, que é outro mito, né? Da desvinculação das receitas da União, que tem aquele vídeo clássico lá da Anfip que dizia que não tem déficit, falava que os últimos governos descumpriram a Constituição. Não, a desvinculação das receitas da União é uma mudança na Constituição votada pelos deputados, aprovada pelos deputados há muito tempo, e não é o dinheiro que ia para a Previdência, né? Esquece essa história também, não era um dinheiro que era vinculado à Previdência, era dinheiro vinculado a outras despesas, especialmente de saúde, né? Então, não tirou absolutamente nada da Previdência, mesmo porque não faz sentido você tirar no algo que é deficitário. Kim, me diga, quando você acha que a gente vai ter essa reforma aprovada? Na Câmara ainda mês que vem. Agora, no Senado... Mês que vem! Não acredito! Sim. Não vai em junho? Não dá. Sei, gente, ainda tem esperança. Não pode, a lei exige o tempo regimental. Ai, gente, que perda de tempo, né? Mas sendo aprovado em julho tá ótimo, passando aqui da Câmara, né? Olha, eu acho que foi muito boa a nossa conversa, foi extremamente esclarecedora. Vocês viram que não tem nenhum bicho papão, eu acho que a gente poderia abordar ainda vários outros temas. Eu vou aguardar, se quiserem encaminhar perguntas, nós vamos responder. Eu tenho aqui a assessoria do meu consultor, né, de economia do setor público. Então, vai ser um prazer discutir sobre esse tema, mas, gente, é esse o recado. Não caia em fake news, não acredite em lorota, vá atrás de informação real, tá certo?
E se fosse o pobre que estivesse se ferrando com essa mudança, aí a gente já tá vendo um monte de gente aqui, mais simples, mais humilde aqui nos corredores. Mas é isso que você vê, Kim? Não, sou juiz, promotor, agente da ABIN, sou oficial de justiça. Só esses caras estão aqui reclamando só. Ninguém tem um salário mínimo e veio falar comigo. Pois é. Então, assim, não caia em conversinha e mais do que isso, se engaje, gente. Porque